Bom, pessoal, boa tarde. Então, obrigado aí pela presença de todo mundo na reunião do grupo dessa semana, que foi, então, antecipada por conta do feriado de amanhã. Nosso seminário de hoje vai ser o Mário, tá bom? O Mário Buozzi. O Mário, ele é estudante de iniciação científica aí do grupo, então ele vai apresentar aqui um pouco do que ele vem fazendo na iniciação científica, que, na verdade, também é o projeto de conclusão de curso dele, é o TCC dele, tá bom? Então, o Mário está junto com a ajuda da Sabrina, né? Ele está tentando dar um jeito de conseguir, na medida do possível, quando a gente consegue usar lá o laboratório, de conseguir os dados para que ele consiga finalizar, principalmente o TCC que ele tem que apresentar no final do ano, né? Como a gente já está em abril, então vocês imaginam que não está sendo muito trivial. Mário, por favor, pode começar. Então, eu vou apresentar meu seminário aqui. Muito obrigado, Kleber. Como você disse, os resultados, né, o seminário todo não não está totalmente completo, né, devido a toda a situação, mas enfim. Nesse seminário, eu vou dar uma motivação para o meu estudo, falar sobre uma base teórica, introduzir a ótica não linear, falar sobre a microfabricação, o método de Liu, que são os guias de onda. Depois eu vou falar das amostras, né? Falar sobre vidros e os vidros teluritos, que são mais especificamente o que eu vou falar, o que eu vou usar. Vou falar sobre o método experimental. Por fim, vou apresentar os resultados que eu obtive até agora. Depois, as considerações finais, as perspectivas futuras do projeto. Como motivação, a gente tem a descoberta do laser em 1960, e logo depois disso já começaram a verificar fenômenos de ótica não linear, como a geração de segundo harmônico e a absorção multifotônica proposta por Maria Gupertmeyer na sua tese de doutorado anos antes da descoberta do laser. E com isso, com esses novos conhecimentos, foram desenvolvidas técnicas para estudos de materiais que apresentam essas não linearidades e desenvolvimento também de técnicas de microfabricação usando a ótica não linear. Tanto que as amostras que eu vou utilizar estão sendo amplamente estudadas, né, pelo nosso grupo, e isso é importante, né, tanto esses estudos quanto as técnicas de microfabricação são muito importantes para a composição e desenvolvimento de dispositivos fotônicos, como microrressonadores, microsensores, moduladores de chave óticas e outros. Começando a nossa base teórica, a gente vai tratar aqui da interação da luz com a matéria, né? A luz, que é uma radiação eletromagnética, na ótica linear, melhor dizendo, a gente vai tratar dessa interação para baixas intensidades de radiação luminosa. Então, a resposta do material vai ser linear com o campo aplicado, né? Então, a polarização induzida aqui vai ser linear com o campo aplicado. Na ótica não linear, é o regime de altas intensidades de radiação luminosa. E o que seriam altas intensidades, né? O que separa alta intensidade de baixa intensidade? É quando a amplitude do campo elétrico é da ordem ou superior ao campo interatômico, né? Que é dessa ordem aqui. Então, como a intensidade é proporcional à amplitude do campo elétrico ao quadrado, então a gente tem a intensidade dessa ordem aqui, né, em watts por metro quadrado. E nesse caso, agora a polarização não é mais linear, ela sofre uma correção em séries de potência do campo elétrico aplicado, em que cada uma desses coeficientes vai estar relacionado com um fenômeno de ótica não linear, como geração de segundo harmônico, geração de terceiro harmônico, o índice de refração não linear. Bom, e com isso a gente vê um fenômeno de ionização não linear, né? Mas para isso eu vou introduzir alguns conceitos, como a banda de valência, que é o nível de energia em que o elétron está ligado ao átomo,
A banda de condução, que é um nível de energia em que o elétron está livre na rede. Então, por exemplo, ele pode conduzir corrente, gerar corrente. E o band gap é a diferença entre essas energias. A ionização linear é quando um elétron absorve apenas um fóton, então, que tem a energia igual ou superior a esse intervalo de energia. Então, um elétron absorve apenas um fóton. Essa é a ionização linear. A ionização não linear pode ocorrer por tunelamento, que é quando, como a gente está tratando de campo elétrico muito intenso, esse campo elétrico, ele gera uma distorção no potencial do átomo, permitindo que o elétron ligado ao átomo consiga tunelar uma barreira e passar para a banda de condução. Nesse esqueminha aqui é mais ou menos como se esses níveis de energia se distorcessem. Então, o elétron aqui vai ter a mesma energia das duas bandas, então ele consegue passar para a banda de condução. A ionização multifotônica é quando um elétron absorve um elétron na camada de valência, na banda de valência, aliás, absorve mais de um fóton simultaneamente. E isso ocorre porque, como a gente está falando de altas intensidades, tem um grande fluxo de fótons passando ali, então tem a probabilidade de um elétron absorver mais de um fóton simultaneamente. E também a gente tem sendo que o tunelamento e multifotônica são regimes diferentes de um mesmo processo. Por avalanche é quando a gente tem um elétron já na banda de condução, e esse elétron na banda de condução absorve fótons, e até que ele tenha uma energia suficiente, né, maior que a do gap, até que ele, por colisão, transfere energia para outro elétron na banda de valência, e agora temos dois elétrons na banda de condução. E chama-se avalanche justamente porque esses dois elétrons agora vão repetir o processo e vai ter um aumento exponencial da população de elétrons na banda de condução. Para microfabricação, a gente vai usar laser de femtosegundos, o qual é capaz de promover o fenômeno de ruptura ótica, que é justamente ionizar vários elétrons por esse fenômeno de ionização não linear que eu acabei de explicar. E ionizando vários elétrons, a gente tem a formação de um plasma o qual é opaco à luz do laser, e assim esse plasma vai absorver intensamente essa luz do laser, essa radiação, e então vai gerar uma modificação no material, que pode se dar na superfície, que seria a ablação, então vários elétrons ionizados ali na superfície, a gente tem, como eles estão muito próximos, obviamente, eles vão se repelir fortemente, então pode ocorrer, por exemplo, explosões colombianas, ou vaporização, ejetar material, afinal. Ou, se isso for feito no volume, essa modificação for feita no volume, a gente chama de dano, e ocorre ali uma modificação no índice de refração, pode ser para mais ou para menos. Isso ocorre porque tem uma fusão e rápida solidificação do material ali no volume do foco. O método de Liu, ele é muito importante para a gente determinar a fluência de limiar, já que fluência é a quantidade de energia que passa por determinada área, a fluência de limiar é a fluência a partir da qual a gente tem a ablação, né? Então, considerando um pulso gaussiano no tempo e no espaço, quando a gente foca o feixe laser na superfície da amostra, a gente vai ter uma ablação em formato de círculo, né, que vai ter um raio RTH, né, do inglês threshold. E então o que a gente faz é fazer vários experimentos de ablação, e então a gente vai ter que a fluência interna a esse raio
é superior à fluência de limiar e externa é abaixo, né? Então, a gente tem essa fórmula que relaciona o raio com a fluência de limiar e a fluência de pico, que é o que a gente varia entre nesses experimentos de ablação, mas a gente não consegue medir fluência no laboratório, o que a gente mede é energia por pulso. Então, a gente coloca aqui na fórmula também a cintura do feixe no foco, então a gente consegue, depois que a gente conseguir o valor de energia de limiar, a gente consegue, usando o foco, a cintura do feixe, voltar para a fluência de limiar. Bom, aqui está mais ilustrado do que seria esse experimento, né? Então, a gente varia esse F0, e dependendo do F0, onde essa curva que está simbolizando o perfil de intensidade do feixe, aonde ela é superior à fluência de limiar, a gente tem a marcação do raio. Então, nesse caso, a gente tem essa espessura da linha e com esse raio aqui, né? E essa linha vermelha seria exatamente na fluência limiar, no sentido de que, se ela fosse um pouquinho superior, a gente começaria uma marcação aqui num raio pequenininho e aí aumentando segundo aquela fórmula. Alguns parâmetros que podem ter influência sobre esse fator de fluência de limiar é a velocidade de varredura do nosso experimento. Então, o que eu vou fazer não é só uma ablação em forma de círculo, eu vou fazer linhas, como eu mostrei lá atrás, né, aqui, que eu faço são linhas, na verdade, né. Então a velocidade com que eu faço essas linhas pode variar, o objetivo que eu uso pode ter influência também, e a amostra, né, já que cada amostra apresenta um comportamento diferente. A velocidade, só para complementar, a velocidade pode variar essa fluência de limiar, porque se eu aumento a velocidade, eu vou ter menos pulsos por unidade de comprimento, digamos assim. Então, para velocidades maiores, se espera uma fluência de limiar maior. Para fazer guias de ondas, isso é possível porque a alta intensidade necessária e para que ocorra a ionização não linear, ela se dá apenas no volume focal. Então, isso também isso nos dá uma seletividade que nos permite fazer a microfabricação de estruturas em né? 3 dimensões, já que nessas áreas em que o laser passa, mas não está no foco, né? Então, aqui o material, a amostra, continua intacta. Então, a gente consegue fazer o guia de ondas somente usando o volume focal. E assim, fazer estruturas em 3 dimensões. A condição de guiamento, né, para um guia de onda é que o índice de refração do núcleo seja maior que o índice de refração da casca. Então, como eu falei que a modificação do índice de refração pode ser para mais ou para menos, se, por exemplo, eu vi lá que o meu índice de refração ele aumentou, então quer dizer que a minha fabricação, a minha linha, já será o meu guia de onda. Então eu vou guiar a luz, guiar a onda aqui dentro, né? Já que aqui tem um índice de refração maior do que o externo. Então o material vai servir como casca, material original, sem modificação. Já se a minha modificação for trazer um índice de refração menor, então eu vou usar a minha microfabricação como casca, né? Já que ele vai ter índice de refração menor, então eu posso fazer ou dessa maneira, como 2 paredes, ou eu posso fazer como um tubo, né? Então, embora esse aqui possa ter mais dispersões, né? Mais perdas, esse aqui é com certeza bem mais complicado de ser feito. Falando sobre os vidros, eles são
muito interessantes de se trabalhar em pesquisas de ótica fotônica, porque eles são transparentes, estáveis quimicamente e termicamente, e a gente pode facilmente, razoável facilidade, manipular os elementos químicos, né, que compõem o vidro. A definição dele é que ele tem uma estrutura não cristalina e apresenta o fenômeno de transição vítrea. Isso se dá no seu processo de fabricação. Então, ele não tem uma estrutura organizada e periódica como no cristal, mas sim uma rede totalmente aleatória, desorganizada, sem nenhuma periodicidade. O que eu vou usar, de fato, são os vidros teluretos, baseado no óxido de telúrio, e eles têm esse tipo de vidro tem um alto índice de refração linear e não linear quando comparados a óxidos silicatos germânicos, e isso se dá devido ao par solitário de elétrons que fica aqui devido à sua estrutura, sendo que também a ligação entre telúrio e oxigênio tem boa estabilidade térmica, resistência à corrosão e baixa energia de fônons. Isso é muito importante também para microfabricação, já que como a gente vai incidir muita energia ali numa pequena quantidade de volume, então é importante que tenha uma boa estabilidade térmica, né, e baixa energia de fônons para não ocorrer nenhum dano extra indesejado. As amostras utilizadas de fato serão 3, então será uma TBN0, que é uma matriz base, a TBN1, que vai ter adicionado 1% de tântalo, e a TBN2 vai ser adicionado 1% de tântalo e 1% de zircônio. Elas foram feitas pela Melting Quench Technique, e a gente vai verificar se esses modificadores vão influenciar alguma coisa no nosso estudo da fluência de limiar e, consequentemente, na fabricação dos guias de onda, né? Já que eles podem gerar uma diferença na estrutura do vidro em questão. O meu método experimental consiste num laser, como laser de femtosegundos, como especificado aqui, um conjunto de espelhos que direciona o laser para a objetiva, que focaliza o feixe laser na amostra. Essa amostra vai estar sobre um estágio de translação, né, para a gente poder fazer estruturas em 3 dimensões. E abaixo desse estágio tem uma iluminação que vai permitir a câmera CCD nos mostrar todo o processo ocorrendo num monitor à parte. E esse autocorrelator, ele vai medir a largura temporal do pulso, né, a duração do pulso. E aqui no meio a gente pode introduzir filtros e fazer a medição da energia por pulso né, que a gente vai variar no experimento para determinar a energia de threshold. Aqui são alguns exemplos, 2 exemplos, né, que eu coloquei a fim de comparar a energia, né, a gente tem eu aumentei a energia de um para o outro, e a gente verifica que as linhas estão mais grossas, né, para quanto mais energia eu deposito. Note que os outros parâmetros são os mesmos, né, a mesma amostra, objetivo e velocidade. A coisa mais interessante que a gente verificou até agora foi o efeito Kill, que é a diferença entre linhas de direções opostas, né? Então, quando a gente faz as linhas, a gente vem com laser nesse sentido assim. Então, a gente faz no mesmo conjunto de linhas, né, que tem a mesma energia, a gente faz direções opostas, já que a gente vai querer um conjunto de linhas para determinar o raio, né? Então, a gente verificou que em algum dos sentidos acontecia alguma coisa diferente. Então, nesse caso, as linhas estão mais rugosas, digamos assim, na borda, né? Enquanto as outras estão bem mais lisas.
Isso se deve à inclinação da frente de onda no pulso no foco, que gera essa assimetria. Então, curiosamente também, Q vem de caneta de pena, que é por isso que tem um traço diferente dependendo da direção que você faz o traço. E por isso que eu coloquei na minha capa do projeto uma pessoa escrevendo com uma caneta de pena. Também dois exemplos de gráficos que a gente observa que o raio aumenta com o aumento da energia e vai com a fórmula que era esperada, né? Com logaritmo, né? Já que a base está aqui tem log. Então, coloquei aqui exemplos para duas amostras diferentes, e objetivos diferentes, né? Para ver que o efeito realmente acontece para todos os parâmetros. Aqui tem, por fim, eu vou compilar os meus resultados, aqui é a energia de limiar, mas eu não vou comentar muito, já que o que realmente importa, o que é mais relatado na literatura é a fluência de limiar. Realmente são muitos valores, já que foram duas objetivas, duas velocidades para cada objetiva e 3 amostras diferentes. E a gente também fez a fluência de limiar de acordo com o sentido, né? A primeira coisa que eu queria comentar aqui é que essa amostra TBN0 em geral, tem as menores fluências de limiar com relação às outras duas amostras. Também a objetiva de 40 vezes apresenta uma fluência de limiar maior, em geral, que a de 20 vezes, e a velocidade de 100 vezes, quando comparada à velocidade de 100 micrômetros por segundo, quando comparada a de 50, também apresenta maiores, como eu disse lá atrás, maior fluência de limiar. Além disso, sobre os sentidos, infelizmente eu não posso afirmar com muita certeza qual a dependência deles, assim, ou qual é maior que qual, porque eu verifiquei esse efeito Kiel depois que eu não pude mais ter contato com as amostras devido ao agravamento da pandemia, então eu não consegui ter um referencial muito exato. Porém, o que eu posso afirmar é que cada par desse significa velocidades, significa direções opostas. Então, a gente vê que realmente o efeito existe e traz uma fluência de limiar diferente, que muitas vezes o erro aqui da medida não faz um sobrepor ao outro. Então, no sentido de que o efeito realmente existe e essa diferença não é só por causa de erro, propagação de erro. Outra maneira de mostrar que o efeito realmente existe, não é por erro, se a gente vê a medida das linhas em si. Então, aqui variando a energia, a gente vê que sempre um dos lados vai estar maior do que o outro. Então, e isso para todas as medidas, sendo que em vários casos o erro associado não faz com que a gente possa dizer, é só pelo erro, ou o erro não deixa dizer que são equivalentes, né, as medidas. Pelas considerações finais, a gente verificou o estudo da ótica não linear. Eu expliquei sobre as microestruturas que pode servir de guias de onda e também caracterizei e fiz uma breve descrição dos vidros e dos vidros teluretos. E também a gente verificou características nas microfabricações, por exemplo, em função da energia e até o efeito Kiel, que eu achei tão interessante. E também os resultados são promissores, né, da energia de limiar das amostras estudadas. E por fim, eu queria, como perspectiva, realizar novos estudos com outros parâmetros, mudando, por exemplo, o comprimento de onda e a taxa de repetição,
E em seguida, e também, né, fazer um estudo mais aprofundado dessa direção do efeito Kiel. E também, em seguida, a gente vai produzir guias de onda, que ainda é continuação do projeto, produzir guias de ondas e, para isso, determinar as melhores condições para produção, implementar um sistema de acoplamento depois de produzidos os guias e, por fim, caracterizar os guias, né, ver quanto ele percentual de perdas e tudo mais. É isso, muito obrigado. As minhas referências.